Bom dia, mais uma quinta-feira com vocês e hoje eu estou aqui com a Ana Paula Bianconi e o tema é Como vai você? Como vai você, Dani? Como vai você? Ultimamente eu ando indo bem, viu? Eu passei por uma fase ruim, mas depois eu consegui equilibrar aí as coisas. Que bom. Muito obrigada por ter vindo, Imagina, por ter aceito a proposta. E, gente, hoje mais uma vez a gente vai falar de saúde mental, que é uma das coisas que a gente já passou setembro, mas dezembro tá aí, a gente precisa começar janeiro zerado com a saúde mental em dia. E eu não vou me cansar de falar que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa hoje em dia, para trazer a autoestima, que é um negócio de dentro para fora. Com certeza. Sim ou não? Com certeza, né, Dani? E como você falou, né, setembro passou, dezembro tá chegando e janeiro também é o mês que a gente fala muito sobre saúde mental, é o nosso mês de conscientização. Depois, mais no final, eu vou falar um pouquinho sobre algumas ações que nós estamos aí planejando. E precisamos estar bem, né? Principalmente mulher que tem uma série aí de obrigações, de tarefas, sente na obrigação de dar conta de tudo e esquece desse estar bem, né? Isso. E estar bem, gente, às vezes a gente vai num salão, eu falo isso sempre porque eu tenho o meu espaço. E as meninas estão lindas, maravilhosas, mas sempre falta alguma coisa. E o que falta? Se conectar com quem você é. Então, por isso o tema, como vai você? Como vai sua saúde mental? Como vai a sua casa? Como vai o dia a dia? Seu pensamento está organizado? Pensamentos, hein? Estes são os vilões aí das ansiedades e dos transtornos que a gente encontra aí com as pessoas e que a gente trabalha muito no consultório. São os pensamentos, né? Porque eles são automáticos, né? E a gente Fala um pouquinho do seu consultório, o nome, aonde fica e quais é a maior procura, quais são as maiores demandas. Bom, então, meu nome é Ana Paula, como ela já falou, Ana Paula Bianconi. Eu sou psicóloga, pedagoga, especialista em pessoas, neuropsicopedagoga. E hoje, né, depois de atuar diretamente com a psicologia, hoje realizei um sonho nesse ano de 2024 com a nossa clínica Humanamente, que é o espaço terapêutico multidisciplinar. Lá nós atendemos psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, nutrição, psiquiatria infantil, neuropsicopedagogia e psicopedagogia. Uau, gente, não tem pra onde correr. Não, ali você sai pessoal, inteira. psiquiatria infantil falei, né? É uma clínica de fato que atende o indivíduo no seu todo, porque essa era uma grande questão que eu encontrava, né? Eu também sou mãe, meus filhos já fazem terapia, e tem essa questão de, eu levo meu filho numa clínica, depois tem que levar no outro profissional, e a família ficava ali meio perdida, e não só isso, né? Os profissionais não se conectavam. Então, o grande objetivo da nossa clínica é fazer com que as crianças tenham, sim, profissionais que trabalham em rede, que se conectem, que se conversem, pense num planejamento eficaz para aquela criança. Né? Então, é isso que a gente fala de multidisciplinaridade, né? Então, ali foi pensado exatamente para isso. Então, lá a gente tem, lógico, o nosso maior atendimento, 90%, 80% é na área da psicologia, tá? Até por conta da procura, né? Mas nós temos as terapias convencionais e as terapias especializadas. Hoje a gente sabe que aumentou muito o número de crianças diagnosticadas com autismo, com TDAH, com TOD, enfim, né? Uma série de transtornos aí. Então, eu tenho uma equipe também especializada. Então, nós atendemos tanto no convencional como nas especialidades ali para atender de uma melhor forma esse paciente. Gente, olha que bacana. Eu tava conversando com a Ana, a gente tava conversando pelo WhatsApp, e a hora que ela falou que ela tinha esse trabalho com crianças, eu achei sensacional. Porque o que acontece? Muitos lugares pensam muito só em tratar a criança, mas a mãe também precisa ser acompanhada, né? De uma forma onde ela precisa ser cuidada e olhada com carinho. Porque a demanda para ter um filho já é alta. Você ali demanda muito tempo. Uma criança com alguma um transtorno específico demanda muito mais tempo. Como cuidar da autoestima dessa mãe? Como que é o trabalho em torno dessa família, em torno dessa mãe, para abraçar mesmo e cuidar? Isso é uma questão muito importante, Dani, que a gente sempre fala quando nós vamos iniciar um processo de psicoterapia ou fono, enfim, com uma criança, né? Nós nunca trabalhamos também somente ali na clínica, porque ali a criança ela vai
1 hora na semana, 2 horas na semana, ou 50 minutos. E a maior parte do tempo dele, ele fica na escola e em casa. Então, nós não conseguimos fazer um trabalho sozinhos, né? A gente precisa dessa rede, desse suporte. Então, escola, ela é sempre acionada quando tem essa necessidade, quando a criança está no período ali escolar. E também a família, que é o que você estava falando da mãe, né? Quando nós gestamos, né? Estamos esperando o nosso filho, a gente tem uma série de sonhos. Planejamos que o nosso filho seja perfeito, que o nosso filho não tenha nada. A gente pede a Deus para que ele venha com saúde. Então, nós idealizamos. E quando o nosso filho nasce, tem a questão, né, dos transtornos que vão aparecendo aí ao longo da vida, né? E quando vem um diagnóstico de um transtorno, um possível diagnóstico, que até ter um diagnóstico leva-se um tempo, essa família já inicia um processo de luto, né? De não aceitação. Poxa, eu não esperava um filho assim, eu queria um filho perfeito e tal. E aí começam-se os problemas, né? Começam-se os problemas no relacionamento conjugal, com a própria criança, conflitos no trabalho, porque essa pessoa não dá conta. E a mulher, ela se sente culpada por aquele diagnóstico, né? O que eu fiz na gestação? Porque eu poderia ter evitado. Então, quando a gente vai tratar a criança, a gente trata essa rede, essa mãe, essa família, né? Porque eles precisam entender que não é culpa de ninguém para começar, né? E que eles precisam estar bem também para que essa criança tenha um suporte emocional em casa. Como eu disse, na clínica ele fica 1 hora por semana, ele fica 50 minutos e a maior parte do tempo é em casa. Então, se eu não estou bem, por isso que o nosso encontro hoje é como vai você? Se eu não estou bem, meu filho não vai ficar bem, né? Então, eu preciso cuidar dessa rede para que essa criança tenha, de fato, um atendimento eficaz e tenha resultados aí no que a gente propõe. E uma pergunta minha, pessoal, de curiosidade que me bateu agora. Neste caso, quando a mãe ela se sente culpada, quando ela traz isso para ela, a criança de alguma forma se espelha e se sente culpada da mãe tá se sentindo assim, sobrecarregada e infeliz? Olha, Dani, os nossos filhos, principalmente como as mães, eles sentem muito o que a mãe sente. Não sei se vocês já perceberam em casa, quando vocês estão mais agitadas, mais ansiosas, mais cabisbaixa, o nosso filho, ele reproduz aquele sentimento inconsciente, tá? A minha abordagem é a psicanálise, a gente fala muito sobre esse inconsciente, né? Porque a gente sabe que desde o momento que nós estávamos na barriga da nossa mãe, a gente traz memórias, sentimentos e emoções que aconteceram ali naquele momento de gestação. E na psicoterapia a gente vai entender o que é da minha mãe, o que é meu, o que eu consigo resolver, o que eu tenho controle, o que eu não tenho, gente, isso é tão né? importante, é libertador. É libertador. Senhora, você tira uma carga e um peso de cima. Poxa, isso não é meu, costas, né? Por que eu tô sofrendo assim? Então, a criança, ela vai reproduzir o que ela vê, né? Então, o que a gente fala muito pros pais, né? Eu costumo sempre dizer, a criança, ela nasce uma folha de sulfite em branco. Um quadro que os pais vão pintar ao longo da vida. Então, ela vai ensinar valores, ela vai falar sobre experiências, ali eu vou moldando essa criança, né? E o que acontece? O que é dela, que é a personalidade dela, ela vai pegar um pouco da Dani, um pouco do pai e vai ter a dela, né? Vai se consolidar ali. Eu tenho 2 filhos, um já apareceu ali, o Valentim e o Lorenzo. A gente olha pra eles e fala, nossa, esse aqui é a cara do pai, jeito do pai, esse aqui é a cara da mãe. Só que eles têm a personalidade deles, exclusiva deles, que é deles, né? E ao longo da vida a gente vai pintando esse quadro, essa folha em branco. Que responsabilidade, né? É uma responsabilidade. E aí a gente fala assim, mas eu falo pro meu filho não fazer isso, não fazer aquilo, mas eu faço aquilo e aquilo. Então, o que ele reproduz? A criança vai reproduzir comportamentos. Aquele famoso faço o que eu mando e não faço o que eu faço, não funciona. Não funciona, porque ele tá olhando o quê? O que você faz. Né? Muitas vezes eu falo pro meu marido, meu Deus, quem ensinou isso pra ele? Eles ouviram a gente falando. Ou foi aqui, eu vou na escola, né? Que é a maior parte do tempo. Mas eles vão reproduzir o quê?
aquilo que as pessoas que ele ama, que ele tem como referência, que ele tem como base, ele vai reproduzir. Então, é uma responsabilidade imensa. Nossa, é uma responsabilidade imensa dos professores, porque se a criança ama, se ela entende que aquela pessoa é uma referência para ela, ela vai reproduzir. Então, a pergunta que você me fez, ela pode não se sentir culpada porque ela não entende ainda essa emoção muitas vezes. Entendi. E muitas vezes também a mãe não sabe nem nomear esse sentimento. E na psicoterapia a gente vai entender assim, o que eu sinto? Quantas vezes a gente fala assim, nossa, hoje eu acordei e não tô legal. Mas o que você tá sentindo? Não sei. Maioria dos meus pacientes, eu sempre pergunto, o que você sentiu? O que você sente agora? Quando veio o pensamento, qual foi o sentimento? Porque é o exercício que nós, psicólogos, né, devemos ensinar os nossos pacientes a prestar atenção. Isso deveria ser né? ensinado na escola. Na escola, exatamente, na escola. Eu tô aprendendo com quase 40 anos, não é justo comigo. Não é justo, né? E assim, né, por isso que eu tenho um filho de 2 e um filho de 4, e eles já estão na terapia. Porque eu sei que eu e o meu marido, por mais que a gente queira o bem deles, tem algo que não vai ser bom pra eles, mesmo querendo o melhor pra eles. Sim. Então eles precisam entender, né? E quantas vezes eu, enquanto psicóloga, não perco a paciência, porque em casa eu não sou psicóloga, gente, eu sou mãe, né? E por favor, mães, a gente não aguenta, né? Muitas vezes noites em claro, cansaço, é o trabalho, é o financeiro, a criança tá doente, é o hormônio, é o casamento. Cara, a gente não dá conta de tudo, não precisamos dar conta de tudo. Tá? Não somos mulheres maravilhas, não. E é por isso que é importante a gente compartilhar tarefas. Porque às vezes a gente acha que é vergonha procurar ajuda ou querer dar conta de tudo e ter que dar conta de tudo, e no fim a gente fica um fiasco. E não dá conta de nada. E não dá conta de nada. Então a gente consegue sim procurar profissionais que ajudem na demanda do dia a dia. E principalmente mães de filhos atípicos. Atípicos, exato. E os exercícios assim para uma criança atípica quando chega na clínica, como é? Como é essa inclusão? É o seguinte, olha, no momento que a gente recebe uma demanda no WhatsApp, que hoje 100%, né, dos nossos contatos vai ao WhatsApp, então a gente faz um filtro ali, né, e normalmente essa mãe, ela vem em desespero, e normalmente é a mãe que procura, né, raro o pai vir procurar. Então, a escola indicou, hoje mesmo eu recebi uma demanda, a escola indicou, mas eu percebo que ele tem alguns comportamentos assim, assado. Então, a gente faz um primeiro filtro ali e a gente conversa com a família. Olha, a primeira sessão é sempre com os pais, né? Sim. Os responsáveis, um ou outro, que tem mais informação sobre a criança. E ali naquele momento, o profissional ele vai ter a competência de entender, poxa, isso aqui é só fono ou não. Esse também precisa de uma psicoterapia, né? Ai, Ana, mas aí quando que eu sei que é um autista ou um TOD, o que é? Algumas crianças, ela já chega com um laudo do médico, do neuropediatra ou do psiquiatra, enfim. E aí a gente avalia e nem sempre é aquilo que o médico colocou. Né? Entendi. Hoje em dia a gente infelizmente vê muito isso, né? Crianças com laudos e às vezes não é aquilo, então a gente faz todo um trabalho de avaliação mesmo, de entender o que aquela criança tem, e aí cada criança é analisada dentro das suas necessidades. Então, por exemplo, uma criança que tem autismo, eu não consigo trabalhar da mesma forma como a outra que tem autismo, eu tenho que entender as necessidades daquela criança. É bem individual. Individualizado, exatamente. Cada um precisa de uma coisa, não tem como generalizar, né? É um autismo, vamos fazer o mesmo tratamento com todo mundo que não dá certo. Não tem como. E aí, como que a gente pode trazer um bem-estar para a mãe e para a família através de tudo assim, da tua experiência de vida, de mãe, de dona de casa e também como profissional? Primeiro de tudo, mulheres, aceitar, né? Que o nosso filho tem uma condição e que ele precisa de necessidades específicas e, consequentemente, você precisa de necessidades específicas. O primeiro de tudo é descansar e, para descansar, precisa de uma rede de apoio, né? Sim. Eu não preciso fazer tudo sozinha. É lógico que tem casos e casos, mulheres que são solo, mãe solo, a gente sabe de tudo isso, mas a primeira coisa é a mulher entender que ela precisa de ajuda. Sim. Porque se ela não entender que ela não vai conseguir dar conta sozinha. Olha quanta mulher aí, ó. Ah, que beleza. Ah, que lindo de ver, foi o encontro do Outubro Rosa que nós tivemos lá. Nesse dia caiu o mundo e nós conseguimos
reuni várias mulheres e foi muito Que legal, bacana. foi muito rico. E se a gente não tem essa aceitação dessa mulher, né, que ela precisa mesmo de um suporte, a gente não consegue nada. Porque se eu tenho ali, não, eu dou conta, ele é meu filho, só eu sei fazer o que é melhor pro meu filho, ninguém mais pode ajudar, eu não tenho a abertura dela, essa mulher tá fechada. E aí eu não consigo acessar, né? Então, a primeira coisa é ela entender que, assim, meu filho tem uma condição. Sim. E eu preciso, né, ter uma ajuda diferenciada aí. E tem um outro lado da história que tem pais e mães que olha e não aceita. Exato. Que fala assim, não, tá tudo bem. Isso. E aí, como que faz? Depois passa muito tempo, essa criança fica atrasada no tratamento e é pior depois. Pior, então, exato. olhar para a realidade como ela é, não tem muito o que fazer. Exato. O que é, não é O que verdade? é. E o amor, gente, ele não tem preço. Então, assim, você olhou, você viu que tem alguma coisa diferente, não se sinta envergonhado, porque Exato. existe casos de mãe que tem vergonha por conta dessa questão de a culpa foi minha, o que eu fiz na gestação, o que eu comi, o que eu pensei. Exato. E se nasceu assim, a culpa é minha. E aí você não coloca o teu filho num tratamento, apesar de achar que tá tudo bem, às vezes não tá. Se você estranhar qualquer coisa, procura. Às vezes realmente não é nada. Exato. Mas às vezes É melhor pode que não ser. seja, né? Mas eu preciso saber de um profissional que entende, né? E quanto antes, melhor. Melhor. É porque é bem isso que você falou. Quando a gente ama, a gente olha pro nosso filho e fala, a gente aceita, né? Ah, ele foi rebelde ali, ou ele foi... Porque tudo é indisciplina, né? Hoje em dia tudo é indisciplina. Sim. Gente, é óbvio. Criança precisa ser criança. Criança não para, criança é agitada mesmo. Olha aqui, a gente tá aqui sentada e a gente não consegue ficar quieta. E como que eu quero que uma criança fique 4 horas na sala de aula? Então, a primeira coisa, a gente fala isso também, sabe? Porque hoje, tudo tem que ter um diagnóstico, tudo tem que ter um laudo, tudo tem que ter alguma coisa que justifique aquele comportamento. Então, eu preciso avaliar assim. Eu já fui criança um dia. Sim. Né? Como era? Minha mãe reclamava que eu era arteira, não era? Então, primeiro assim, o que é natural? O que faz parte do desenvolvimento infantil? Ler também é importante, Dani, sabe? Porque aí eu não fico refém. E não é ler Google, tá, gente? É ler materiais de referência, teórica, artigo científico, que eu vou entender os comportamentos do meu filho. Hoje, a internet, ela facilitou muito a nossa vida. Então, assim, o que eu pergunto pro Google, ele vai responder como eu perguntei. Se eu perguntar de um transtorno, ele vai me trazer a característica, e dependendo do tom que eu dou nessa pergunta, ele vai me falar baseado no meu tom. Sim. Né? Então, eu preciso saber onde eu vou pesquisar essas informações, o que eu vou ler, para depois eu falar assim, poxa, fazer uma avaliação em casa, olha, meu filho realmente precisa de cuidados com um profissional, ou tem coisas que realmente fogem aí do padrão, então, e não é comparação, tá? Em casa, a gente tem filhos, tenho 2, eles são diferentes, né? Não vou comparar. A criança, não tem como romantizar. Não, e a criança não vai ser igual do vizinho, da amiga, tá? Cada criança tem o seu jeito, mas aí o profissional, ele vai ajudar a você realmente entender assim, sim, ele tem uma questão que precisa ser trabalhada e acompanhada ou não. Isso faz parte do desenvolvimento dele. Principalmente falas, né? Quantas pessoas a gente recebe na clínica assim, ah, meu filho tem 2 anos e ainda não fala. É normal? Né? Só quem vai dizer que é normal ou não é um profissional de fonoaudiologia, que vai fazer as avaliações adequadas, né? E eu vou falar se é normal baseado na minha realidade. Então, assim, um filho falou com 1 ano e 4 meses, o outro com 1 ano já tava falando igual um tagarela. Então, quem é normal? Entendi, Né? é verdade. Se Quem for que é normal? Né? E agora os dois falam. Os dois então, falam, ou seja, né? E olha pra você ver, né? O mais velho precisa de um suporte, mas por questões de detalhes, né? Mas é importante fazer agora, que daqui a pouco que ele for na escola, ele não vai ter as dificuldades na alfabetização. Então, não é só fala, a gente tem que pensar num todo. Como que essa criança vai ser alfabetizada? Porque se ela lê e fala ro e é lo, ela vai escrever ro. Ela não vai escrever lo. Sim. Você percebe? A minha irmã era assim. Ela falava igual o Cebolinha. Ela escrevia certo, mas a fala era do Cebolinha. Era até bonitinho, gente. É bonitinho, porque é criança, mas precisa tratar. Mas não é certo, né? A gente não tem certo. E isso, né, é uma coisa porque a gente fala, ai, criança, então, falou helado. Gente, não tem que reforçar. Isso mesmo. Tem que falar errado. Filho, isso mesmo, é errado, né? E vou trazer agora, gente, esse exemplo pro quadro Autoestima 360, que isso é muito relacionado a
ao desenvolvimento humano, não é só quando é adulto, porque quando a minha irmã, ela falava desse jeito, na escola ela tinha vergonha de falar. Em casa, pra gente, tava tudo bem, a gente entendia e sabia que era um processo, mas na cabecinha dela, ali, ela já não tinha uma autoestima legal. Por isso a importância de um acompanhamento, de um tratamento, pra essa criança se desenvolver também e entender que é passageiro, que daqui a pouco, com esforço, ela vai conseguir falar direitinho. Então, a autoestima, ela é construída também através de uma infância acompanhada. Saudável, né? É. E isso também, né? Essa questão da fala. Por que ela não falava, né? Porque ela tinha vergonha. E aí as pessoas olhavam e falavam, nossa, essa criança é muito tímida. Gente, ela não tava com timidez, ela tinha vergonha de uma situação. Sim. Né? Então, são feitas leituras equivocadas baseada no achismo, né? Eu acho que é isso por conta disso. E não é, né? O profissional, ele é a melhor pessoa para avaliar e de fato orientar essa família, porque, como eu disse, não vai falar só com a criança. Toda a sessão de fono, por exemplo, a gente faz com a criança e no final a fono explica, olha, hoje trabalhamos isso, e ao longo da semana vocês em casa vão trabalhar assim, assado. Isso, os né? exercíciozinhos. Os exercícios. Falava errado, aí a gente falava, não, é assim. E começava a fazer os exercícios até falar. Exatamente, até falar. Porque toda criança, né, aprende, não só as atípicas, mas todas as crianças aprendem por repetição. Então, as que não têm nenhum transtorno, elas aprendem mais rápido. Então, eu repito menos, né? Às vezes, só faço uma vez, já sabe, né? Mas as crianças atípicas, a gente tem que ensinar por repetição. Então, eu vou falando, repetindo, até elas entenderem, até elas guardarem, né? E alguns transtornos a gente sabe que amanhã já esqueceu de novo e a gente vai lá, a gente não desiste deles e a gente continua fazendo o nosso trabalho. E é aquela coisa, gente, não comparar, porque daí cada criança tem o seu tempo. E saindo agora das crianças atípicas, eu vou trazer um pouco para a minha área de terapia capilar. Existe muita criança também com necessidades assim de tratamentos psicológicos, aonde elas têm alopécia já desde criança. Então, aonde cai o cabelo, aquele monte de lugares falhados na cabecinha da criança. Às vezes, sua criança não é típica, mas ela deve estar sofrendo alguma coisa ali dentro dela. Talvez ela não consiga falar. E aí, se você percebe algo assim, gente, leva. Repete de novo pra gente, onde fica a sua clínica? A nossa clínica fica no Jardim Montezuma, é pertinho do Colégio Objetivo, na rua Carlos Reinaldo Busch, e quase de frente com o Mecate, é muito fácil o acesso, a 2 minutinhos da Santa Casa, é fácil de estacionar, não tem problema com estacionamento, então é super seguro, um espaço totalmente reformado, recém-reformado, todas as salas climatizadas, exato. Temos um espaço maravilhoso lá no fundo, onde a gente faz as atividades com as crianças, né? Sempre que possível a gente faz as sessões com outras crianças para que a gente também desenvolva essa questão de interação social, que é extremamente importante, né? E você falou um pouco da terapia capilar, né? Que você trabalha e você vê algumas crianças, e eu vou dizer mais, né? Nós temos algumas parcerias com médicos, com gastro, pediatra. A doutora Jéssica, por exemplo, me manda vários pacientes para a clínica de crianças que têm problemas no estômago. Recentemente, o filho da Cami Squid, que é a influenciadora, também que está lá com a gente, vinha, eu vou falar porque ela expôs isso na rede social, então eu posso colocar aqui. Ele vinha sempre com a barriguinha sempre inchadinha, com gases, dores, tal, e aquilo não melhorava, já fez vários exames e não resolvia. Iniciou a terapia com 2 meses, né? Era um trabalho, né? A gente estava trabalhando na demanda do luto com ele. Então, 2 meses essa criança, assim, acho que teve um episódio só, né? De reclamar, de sentir. E assim, a criança, ela sente mesmo, né? Não só a criança, né? O ser humano, ele sente. A doença psicossomática, gente, que são as doenças da mente que a gente fala, realmente o paciente, ele sente no corpo. Reflete no corpo, exatamente. A cabecinha não tá boa, reflete no corpo. Pra gente entender que algo não tá bem. Exato. E se a cabeça não tá bem, não vai ficar bem, né? Então, quantos pacientes também a gente recebe lá, eu tô com uma dor no estômago, já fiz endoscopia, já fiz colonoscopia, já fiz um monte de coisa e não descobre o que é. E a gente vai ver, são as doenças psicossomáticas. Ou nem chega a ser uma doença ainda, mas ainda é uma ansiedade, um sintoma, uma depressão que não foi cuidada, né? E a gente percebe as melhoras
nessas queixas, né, depois de um certo tempo de terapia. Então, quem passa por alguma situação, né, alopécia ou dor no estômago, costas, peito, acha que vai infartar, diarreia, ânsia de vômito, são vários sintomas, né? Vários sintomas que a gente não pode falar que é só um ou outro, mas sente alguma coisa, que já tomou remédio, já fez de tudo para resolver e não resolveu, procura psicoterapia, né? Pode ser que a gente tenha uma situação aí do emocional que precisa ser trabalhado. Isso é muito importante. Ana, dentro do tema Como Vai Você, o que você preparou para falar para o pessoal? A gente já está quase encerrando. Deixa uma mensagem, assim, como profissional para nós. Como eu disse no começo, e eu venho falando para todos os pacientes, né? A gente não consegue fazer nada se a gente não estiver bem, se eu não estiver descansada, se eu não estiver bem comigo mesma emocionalmente, se eu não me autoconhecer. Eu preciso ficar bem para que os outros que estejam ao meu lado também fiquem bem. Eu não vou conseguir cuidar dos meus filhos se eu estiver extremamente cansada, estressada, doente, né? Porque o nosso corpo ele vai falar, ele vai gritar. Então, hoje, se você não está bem, procure ajuda. Nós da Clínica Humanamente podemos te ajudar. Hoje nós somos em 15 profissionais, entre psicólogos, nutricionista, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psiquiatria infantil. Então, muita gente pronta ali e preparada para te ajudar, né? Então, não fique sozinho porque vocês não estão sozinhos. Hoje pode não estar bem, né? Mas amanhã você pode ficar melhor. Sim, e o primeiro passo, gente, é procurar ajuda. Eu falo por experiência própria, é um dia de cada vez. Exatamente. E deixa eu te fazer... eu ia fazer uma última pergunta para você. Com quantos anos uma criança pode começar o tratamento? Olha só, tem as crianças atípicas, né? E alguns transtornos que a mãe já percebe alguns sinais ali na amamentação, né? Mas dá pra perceber a amamentação? Pelo Me olhar, conta que eu não sou mãe ainda. Pelo olhar, Normalmente, quando a criança está sendo amamentada, o primeiro, e é emocionante isso, eu me emociono toda vez que eu lembro os olhinhos olhando pra mim, tem essa conexão mãe e filho, né? E alguns transtornos, principalmente o autista, não tem isso. Tá. Mas não pode, né, diagnosticar por isso, tá? São sinais, sintomas que a gente vai observando. Investigar. Exatamente, é uma causa, né? Uma das. Mas, falando em psicoterapia, a partir de 2 anos, né? A Helena é a nossa estagiária de psicologia, e também a pessoa que me ajuda com o marketing. O filhinho dela tem 1 ano e meio, né? Já está na psicoterapia, já percebeu mudanças no seu comportamento, né? Então, desde ali, 1 ano e meio, 2 anos, já é possível, tá? Porque... E até que idade essa criança? Eterno. Então, ali não tem limite de idade. A partir de 1 ano e meio, 2 anos, até... Já podemos iniciar. Porque detalhe, a psicoterapia infantil, né? Como que vocês trabalham, então, com a criança se ela não fala? Porque o adulto já tem a possibilidade de falar o que sente, né? E ainda assim não consegue. Ainda não consegue. Depois de muito trabalho, estabelecimento de vínculo, aí a gente consegue fazer com que essa pessoa traga pra nós com muita dificuldade, mas consegue, né? A criança não tem jeito, ela não fala, ela não sabe o que ela sente. Quando ela quer alguma coisa, ela faz o quê? Ou ela faz uma birra, ou ela grita, ou ela chora, ela se joga, né? E não fiquem bravos com seus filhos, é a forma dela se expressar. Sim. Né? Então, abaixa até a altura dos olhos dela e pergunta: o que tá acontecendo? Tá tudo bem? Eu entendo, você tá triste, você tá chateado, vamos conversar. Ou depois que você se acalmar, a gente conversa. Né? A criança entende quando a gente fala. E na psicoterapia infantil, a gente trabalha com desenhos, com brincadeiras, com brinquedos. E ali, ela traz, né, determinadas emoções através do brincar, né? É muito lindo, é maravilhoso, é mágico trabalhar com criança. É um pouco mais demorado, né? Até se estabelecer um vínculo, porque imagina, né? Uma criança que vai com uma estranha que nunca viu e vai brincar, como assim? Né? Então, tem criança que fica um pouco mais receiosa, leva-se um tempo maior, mas depois de um tempo ela consegue sim participar efetivamente, ativamente aí da psicoterapia. Muito bom. E só pra gente encerrar, qual que é o horário de atendimento da clínica? Nossa clínica inicia de segunda a sexta-feira às 8 da manhã e nós fechamos às 22h30. Mas os atendimentos da secretária até às 7h30 da noite. E ao sábado, das 8 às 4 da tarde.
Então o horário ele é bem ótimo, vasto, né? ótimo, dá para todo mundo. E lá com já certeza. a criança já fica em uma, a mãe no outro, o pai no outro. Exato, A família já isso. sai completa e tratada Exato. e de bem com a vida. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. O conteúdo é de grande valia, de muito aproveito, né? Para as mães, para os papais também, que a gente só fala da mãe, mas o pai tem responsabilidade também, nisso, com né? certeza. Outro dia a gente vem falar um pouquinho sobre de responsabilidade paterna também, que é muito Acho interessante, ótimo, né? é um assunto que precisa ser falado Com mesmo, certeza. trazer a consciência, na verdade, dividir um pouco as tarefas. Com certeza. E eu agradeço você, Ana, por ter vindo, a vocês que estão comigo toda quinta-feira, já é dezembro, depois eu venho falar para vocês a última data do nosso programa e um beijo, até mais, gente. Obrigada. Tchau, gente.